enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz.
furor de ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no furor que a alvorada traduz. No suave perfume da flor, vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus bravio. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus, companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. No morrer de febris esperança. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir.
Gente, a gente vai cantar mais uma música e no final a gente toca mais umas duas musicazinhas na dispersão. Quem souber cantar essa música, a música é de Tim e Vanessa, do Movimento Espírita. Quem souber cantar, canta com a gente. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Já preenchi, viu? Já preenchi aqui. Isso, pronto. No final, depois a gente... Quem vai na final, na inicial? Giovandro, final. Pronto, olha.
religião. Ciência e religião, duas alavancas da inteligência humana. No meu já são 8 horas. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus nos felicite sempre com a sua paz. É muito importante para nós estarmos aqui reunidos, ouvindo passo a passo as lições que nos são trazidas pelos nossos companheiros que utilizam a tribuna na divulgação dessa doutrina maravilhosa que haverá de mudar, transformar o mundo. E hoje nós vamos ter o tema aqui, ciência, espiritismo, ciência da inteligência humana, duas alavancas da inteligência humana. E o espiritismo é justamente isso. É ciência, é filosofia e é religião, porque nos traz as lições que nós necessitamos seguir a fim de construirmos o nosso amanhã, conquistarmos a felicidade, que é uma coisa que parece até impossível, mas não é. Nós estamos observando na Terra muita intolerância, em todos os lugares. É intolerância religiosa, intolerância esportiva, intolerância política, é intolerância de gênero, tudo é intolerância. Ninguém se respeita, ninguém trata o outro como irmão. Nós estamos observando uma coisa muito triste. Nós fizemos um semestre no ano passado cujo tema principal foi: sem tolerância e amor não haverá paz. Isso é uma realidade. E nós, os espíritas, somos os encarregados de plantar essa semente de tolerância e de amor. Nós precisamos respeitar o que o outro pensa. Ele pode estar pensando equivocadamente daquilo que nós sabemos, daquilo que nós pensamos, mas é o nosso irmão. Nós precisamos tratar todos como irmãos. E eu estou muito feliz hoje porque eu falei na semana passada que ninguém constrói um trabalho como esse do Ceará sozinho, não é? Eu não comecei isso sozinho, comecei com o nosso irmão que está aqui ao meu lado, não é? Foi, aliás, o primeiro presidente do Ceará. Eu fiquei muito feliz com a sua presença, né? É um trabalho de 40 anos, não são 40 dias, né? 40 anos é um trabalho que já fincou as sementes no chão, é uma árvore que não cai mais, né? Mesmo que o templo caia, porque é pé de cal, nós vamos prosseguir na mesma luta, com o mesmo desejo, com o mesmo esforço, né? Com as mesmas conquistas. Porque tudo aquilo que a gente adquire com o espiritismo é tesouro que a gente vai utilizar para o resto da nossa vida. E tem uma mensagem muito interessante que fala sobre o trabalho, ditada pelo espírito Batuíra e recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier. Diz assim: a imagem do semeador trazida por Jesus às nossas considerações é um ensinamento perfeito. Em verdade, Deus oferece a bênção do sol, a generosidade da terra, a colaboração da fonte, o amparo do adubo, a força da vida, a oportunidade de servir, a felicidade de imaginar, a luz do discernimento, a hospedagem do campo, a alegria da ação. Os recursos é chamado a atuar, gente, não é ficar de braços cruzados. Deus lhe dá tudo aquilo de que carece para engrandecer-se e resguardar-se, progredir e elevar-se cada vez mais. Entretanto, embora lhe conceda tudo, até mesmo a semente que explodirá em prodígio de vida e evolução, felicidade e aperfeiçoamento, pede ele a ele unicamente para que exerça o privilégio de trabalhar. A lição evangélica é simples e clara. Nós que estamos despertos para a renovação, aproveitemos o tempo e saibamos trabalhar e servir sempre, porque nisso residem as nossas bênçãos maiores. Então, é necessário trabalhar.
A esperança é uma coisa linda, né? Mas ninguém pode acreditar que a esperança vai ter efeito se nós permanecermos com os braços cruzados. Para ocorrer alguma coisa de melhor na nossa vida, nós temos que descruzar os braços, trabalhar, descobrir os nossos defeitos. Os inimigos maiores não estão fora de nós, né? Nós temos amigos, irmãos, cada um atravessando o seu problema. Quando Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga, porque todos nós que reencarnamos num planeta como esse, nessa uma escola, né, de provas e de expiações, vai passar por sofrimento, por amarguras, por problemas, por desafios, porque isso faz parte da nossa evolução. Então todos nós precisamos compreender que diante de nós tem um irmão que também tem necessidades, tem problemas, tem dificuldades, também está enfrentando desafios. Então o que é que nós precisamos fazer? Trabalhar. Trabalhar quando a gente tem um tesouro maravilhoso como esse, Pentateuco Espírita, quando a gente conhece, basta conhecer esses 5 livros. Leia esses 5 livros, você modifica completamente o seu modo de ver as coisas, de entender o outro, de construir o seu amanhã. É um trabalho a que somos chamados, não é? A gente não vem aqui somente para receber dos Espíritos água fluidificada, receber dos Espíritos o passe, receber dos Espíritos trabalho desobsessivo, né, que tem aquele poder de afastar um pouquinho de nós, aqueles que estão querendo a nossa queda, estão nos influenciando negativamente, porque os Espíritos influenciam bastante com clareza, não é? Então, eles influenciam a nossa vida, porque eles estão vivos, não é? Nós não observamos, não sabemos, mas muitas vezes eles estão nos dirigindo para o mal e nós estamos seguindo os conselhos dos espíritos inferiores. Então, nós recebemos dos espíritos a bênção também de iluminar esses companheiros que estão junto a nós, colocá-los num outro caminho para que a nossa vida melhore. Mas nós continuamos o mesmo. O que é que vai acontecer? É como uma porção de açúcar, né? A gente tange as moscas, mas deixa o açúcar na mesa, aí vem outras moscas, né? Ou as mesmas, né? Você pode matar as moscas todinhas, mas o açúcar ficou na mesa, vem outro. Não é verdade? Então, açúcar em nós são as nossas imperfeições, que atraem os espíritos de igual teor vibratório. Então, nós sabemos disso. O que é que nós precisamos fazer? Trabalhar, lutar contra os nossos defeitos, contra os nossos vícios, né? Todos nós temos defeitos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Levante a mão. Eu abaixo logo todos os dedos meus, não é? Então, todos nós temos defeitos, temos problemas a corrigir, não é? Mas nós temos agora a abençoada doutrina espírita nos auxiliando a modificar o nosso roteiro e construir a nossa felicidade. Então, nós estamos aqui juntos para construir a nossa felicidade. Quando eu chamo vocês para vir fazer uma prece, não é que eu seja chato, não. É porque eu tenho interesse em botar cada um para trabalhar. Porque eu comecei no Espiritismo também fazendo prece. Vinha com medo e me botavam para ler um trecho do Evangelho, para o orador fazer a palestra em cima do texto do Evangelho. Eu lia, né? Às vezes ainda gaguejava com receio, porque para sentar numa tribuna dessa eu sei que as pessoas tremem, né? Eu acho que Garibaldi, quando começou, tremeu também. Mas ele fala tão ligeiro que eu acho que não dá tempo nem dele treinar. Então, quase que encerrando o mês de aniversário do Ceará, nós estamos com Garibaldi aqui, com muita felicidade. No próximo sábado e domingo, nós estaremos com o médium Orlando Noronha, lá do Paraná, não é? Ele vai estar aqui fazendo a palestra no sábado e no domingo vai encerrar, 31 de março, vai encerrar o nosso aniversário, os 40 anos, não é? Com as cartas consoladoras. Ele vai chegar cedinho, 7 horas ele quer começar a trabalhar, a atender, e nós estaremos distribuindo umas fichinhas para aqueles que quiserem receber mensagem dos espíritos que partiram. A fichinha vocês recebem, ela é numerada, vocês vão colocar o nome dos falecidos, da família, certo? Quem quiser, né? Porque eu mesmo não quero receber. Eu quero, mas eu não me preocupo com isso, porque eu sei que eles existem, eles estão junto de mim, me ajudam, eu me encontro com eles de noite, essa coisa toda. Então não preciso. É necessário que aquele outro precise mais. E quando alguém receber uma mensagem junto da gente, seja você o primeiro que recebe, o primeiro que sente, não é? A grandeza do. Agora, eu gostei muito desse médium, porque na outra vez eu deixei
as fichas de inscrição com os nomes todinho na mão dele. Ele disse: eu não quero ficar com nada na minha mão, não. Você depois mandou pela numeração, mas eu estava com a ficha lá dentro. Deixa a ficha com as pessoas, porque quando ela entra com a ficha. Eu não tenho tempo de olhar o que é que está na ficha, não tem que ter nada. Porque na outra vez ele recebeu 200 e poucas pessoas, de um por um. Pessoas já saíam de lá, às vezes, chorando, porque ele percebe o espírito que está ali junto, pergunta se a pessoa conhece e tal. Aí ele já vai dando a mensagem por ali. Então, muitas já saem agradecidas. Mas ele leva uma ficha, ele não olha nada. É muito bom, eu gostei desse tipo de mediunidade que não tem interesse em conversar com ninguém. Ele faz abrir um contato, você entrega a ele, ele sente, percebe, vê quem está junto, né? Aí identifica quem vai trazer a mensagem e os que não podem trazer a mensagem. Porque nem todos os vamos chegar aqui às 6 da manhã, 6h30, a gente começa a distribuir 100 fichinhas só, tá? Para ver se o trabalho termina mais cedo. Porque na outra vez a gente terminou de noite, começou de 6 da manhã, terminou à noite, né? Então é isso aí, nós vamos fazer a prece para iniciar o nosso trabalho, solicitando nosso irmão Gilvando que seja o portador dessa prece. Confundi, é o nosso irmão Alexandre. É emoção. Jesus, divino amigo, mestre amado, faz 40 anos que nós te conhecemos. Joana de Ângeles já diz: quem conheceu Jesus jamais será o mesmo. Fortifica esta casa, Senhor, através dos teus prepostos. Ilumina as nossas mentes, dai-nos a coragem para enfrentar as nossas imperfeições. Que cada trabalhador desta casa receba a assessoria necessária para testemunhar a obra do Cristo, os médios, os trabalhadores, pessoal de cozinha, enfim, Jesus, o nosso agradecimento. E nesta noite em especial, pedimos a todos que aqui estejam, que elevem seus pensamentos, porque já dizia Jesus: batei e abre-se-vos-á, pedi e obtereis. Assim, divino amigo, estamos batendo com a certeza que receberemos, que o nosso irmão que irá proferir a palavra receba todo o auxílio necessário para nos brindar, em nome de Jesus, que assim seja. Então, em nome de Deus e em nome de Jesus, os trabalhos estão iniciados com a palavra nosso querido irmão Sebastião Garibaldi. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja presente hoje e sempre, que Jesus nos envolva, hoje, amanhã e sempre. O tema da noite de hoje, ciência e religião, duas alavancas da inteligência humana, é um tema do trecho do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos observar de que a doutrina espírita, conforme Allan Kardec havia dito na obra chamada O que é Espiritismo, conversando com um padre da Igreja Católica, ele havia dito que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, fundamentação científica e consequência, que tem como consequência a ética moral. Essa consequência ético-moral, ela se fundamenta no cristianismo primitivo, no cristianismo nascente, no qual Jesus já havia trazido à Terra há mais de 2000 anos atrás. Ciência e Religião, em um livro dos Espíritos, Allan Kardec ele acrescenta: o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar das religiões. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, que fala sobre Moisés, que fala sobre Jesus e o Espiritismo, essa mensagem, ela me chama a atenção em relação à ciência materialista.
no qual Allan Kardec, em um livro dos Espíritos, perguntando sobre a contribuição do Espiritismo no progresso do planeta Terra, os Espíritos haviam respondido a Allan Kardec que a influência do Espiritismo seria destruir o materialismo, pois o próprio materialismo também consiste em uma das chagas da humanidade, em uma das doenças da humanidade, que acaba com a esperança, que limita a mentalidade do ser humano, que faz o ser humano se tornar egoísta, apenas voltar sua atenção para a cultura do ter, como diria Joana de Ângeles por Divaldo Franco, na obra chamada Vida, Desafios e Soluções, esquecendo a cultura do ser, ser para usar muito bem o ter, em prol da coletividade humana. No livro chamado Estudos Espíritas, Joana de Ângeles ela chama a atenção de um grande missionário da riqueza, que passou pelo orbe terrestre, Henry Ford, através das indústrias automobilísticas, que utilizou muito bem a riqueza para promover trabalho, emprego e promover o progresso também da coletividade planetária, como também outros milhões e milhões também no anonimato. Vamos observar de que ciência e religião, Jesus vai trazer à Terra a mensagem do amor universal, do amor incondicional. Antes dele vieram seus missionários, que também foi amando dele, enviado por ele. Mas foi Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1866, que traz um trecho do espírito chamado Luís de França, em que ele coloca que a ciência espírita é essencialmente moral. Hoje, o panorama atual do planeta Terra, aqui no Ocidente, a cultura materialista é mais predominante. Já o Oriente, a cultura oriental é mais espiritualista. As religiões, linha geral, via de regra, são caminhos voltados todos para o bem. Toda religião que promana o bem. E são todas dignas de respeito. Na questão 841 do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores da equipe do Espírito de Verdade, sob o comando de Jesus, responderam a Allan Kardec: toda religião, toda crença é digna de respeito, é respeitável. Vamos observar de que as pessoas que não têm religião, mas que também procuram evoluir e têm ética e moral, já adquiridas em reencarnações passadas, também elas fazem diferença. Mas o materialista por si só, porque o materialismo também está com os dias contados, porque também não existe nenhuma prova científica que confirme e que comprove cientificamente de que o materialismo ele exista. Vamos observar de que quando Allan Kardec codificou a doutrina, ou melhor, o pedagogo francês Hippolyte Léon Denis Arrivaio, pseudônimo Allan Kardec, porque foi Chico Xavier mais tarde, no livro chamado Cartas e Crônicas, em que o espírito Humberto de Campos, irmão X, revelou por Chico Xavier, nos revelou até hoje, de que Jesus, no mundo espiritual, procurou um discípulo muito querido, que seria o missionário para codificar a doutrina espírita. No caso, Allan Kardec. E vamos observar de que, quando Allan Kardec apresentou o espiritismo no mundo, vamos encontrar isso em obras póstumas, quando nosso querido irmão e amigo Mário Jorge falou sobre a falta de tolerância na atualidade planetária. Allan Kardec apresentou o espiritismo através de 3 bandeiras que se interdependem: trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerância não só de espírita para com espírita entre os iguais, mas de espírita para com toda a humanidade. Assim como nos deu exemplo os grandes pacifistas, como Mohandas Karamchand, como Chico Xavier, amado e querido por pessoas de religiões diferentes e não religiosas, ou Luther King, tantos e tantos outros, Dr. Bezerra de Menezes Cavalcante, Divaldo Pereira Franco, que agora ganhou, é considerado, reconhecido no mundo como embaixador da paz, e tantos outros no anonimato, Dom Helder Câmara, Madre Teresa, Irmã Dulce, o próprio Francisco de Assis, Eurípides Bassanufo, milhares e milhões no anonimato, espíritas e não espíritas, do Ocidente e também do Oriente, nos deram exemplo, menores que Jesus Cristo, de que o amor verdadeiro é aquele que não pergunta qual é a sua religião, não pergunta qual é a sua condição social, não quer saber da sua cor, da sua raça, não é intolerante com nada, porque Gandhi sabiamente dizia, Mahatma Gandhi, só quem agride são os ignorantes, pois quem agrada são os sábios. Toda pessoa sábia, ela não joga pedra, ela respeita o outro, a consciência diferente da dele, porque respeitar a diferença, a tolerância com a diferença, Jesus, o exemplo máximo de amor incondicional da terra, nos deu o seu exemplo quando esteve conosco, quando passou os seus 33 anos. Vamos observar que Jesus convivia diante dos criminosos, das prostitutas,
Ele incomodou os poderosos políticos do seu tempo, pensando que ele ia trazer a revolução política, mas a sua revolução era espiritual, para que o ser humano procurasse se espiritualizar, procurasse ter forças, evoluir, progredir moralmente e espiritualmente, para que utilizasse bem a sua função na sociedade, ajudando e promovendo melhora na cidadania planetária. Porque quando os discípulos disseram a Jesus: mas eu vim para que tu tenhas vida, vida em abundância. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, os aflitos, porque serão consolados. Vamos observar de que Jesus, quando caminhava na cidade de Cesareia de Filipe, ele perguntava aos discípulos: que dizem os homens lá fora que eu sou? Os discípulos diziam ao mestre: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias que haveria de vir, outros dizem que tu és Elias que haveria de vir. Ele olhou para Simão Pedro e disse: Simão Pedro, filho de Bajonas, que diz então tu, Simão, que eu sou? Mestre, tu és o Messias divino que haveria de vir. Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas foi meu Pai que está nos céus. Mas, porque até hoje a ciência convencional ainda não admite os postulados básicos do Espiritismo? Porque ainda o materialismo ainda se encontra presente? Porque ainda as escolas e universidades do mundo, a criança que entra na escola, vai para as universidades, o jovem passa, entra nas universidades, ele adquire a cultura materialista ainda. Porque vamos observar que pouco a pouco as universidades do Brasil e do mundo estão abrindo cada vez mais espaços para as pesquisas, as evidências científicas que confirmam os postulados básicos do Espiritismo, os princípios espíritas. Porque na época de Jesus Cristo não havia nenhuma ciência avançada. O planeta era agrário. E Jesus, quando foi crucificado, apresentou-se ressurreto no terceiro dia a Maria Madalena. E depois apresentou-se na estrada de Emaús aos discípulos. E depois materializou-se 40 dias e 40 noites aos apóstolos. Olhou para Tomé e mostrou as chagas, dizendo: eis aqui minhas chagas, Tomé. Mas bem-aventurado Tomé, que eles não precisam ver para acreditar em mim. Agora, ide e pregai a boa nova. Ninguém mais segurou aqueles homens que foram tomados por uma fé inquebrantável. Curavam pessoas endemoniadas, paralíticas, leprosas, endemoniadas que, traduzindo para a linguagem espírita, obsidiadas. Casos de obsessão, de fascinação, subjugação, possessas. Vamos observar que através da autoridade moral do discípulo, através da sintonia com o mundo espiritual, com Cristo, eles realizavam ali a cura. Mas Jesus, nosso Divino Mestre, porque Allan Kardec, na Revista Espírita, de 1868, havia também perguntado na sessão mediúnica: de onde veio esse espírito chamado Jesus Cristo? Os espíritos responderam através das jovens médiuns adolescentes: ele veio de uma comunidade crística, de espíritos crísticos, celestiais e divinos. Porque quando o espírito atinge a evolução moral e espiritual do espírito puro, recebe a incumbência de ser governador do planeta. Outros recebem incumbência, de acordo com a sua hierarquia espiritual e moral, de dirigir sistemas solares e também galáxias. No caso, Jesus, na obra chamada Consolador, Emmanuel por Chico Xavier nos relata e nos revela que é o nosso governador espiritual planetário. Não foi à toa que Allan Kardec, na questão 625, havia perguntado aos espíritos superiores da equipe do Espírito Verdade: qual ser mais perfeito que Deus nos ofereceu de guia e modelo? Jesus. A menor resposta. E lembremos que nesse orbe terrestre, no planeta Terra, passaram aqui muitos guias, muitos missionários. Aqui já passou um homem chamado Krishna, através do Bhagavad Gita, deixou sua mensagem. Passou Siddhartha Gautama, ou Buda, que através do Satyagraha deixou sua mensagem. Passou Krishna, Buda, Lao Tse, Confúcio. Vamos observar de que passaram outros e tantos no período medieval. Francisco de Assis. Francisco de Assis, que foi enviado por Jesus, porque Francisco de Assis veio trazer uma mensagem e dizia ao Papa da época: Sua Santidade, muito obrigado pelo convite em sentar no trono do papado, mas o meu templo não está aqui entre quatro paredes. O meu templo se chama Coração da Humanidade. Deixe-me seguir os passos do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que me ensina e que nos revela que o amor que vem de Deus é para todo o universo, é para todo o planeta.
pois a humanidade é a nossa grande família, o universo é a nossa grande casa. Vamos encontrar isso na oração chamada Pai Nosso, do nosso próprio Jesus Nazaré, o mestre dos mestres. Pai nosso que estás nos céus. Vamos observar então de que Jesus realizava a cura. Como explicar as curas de Jesus? Que pegava lama e esfregava nos olhos de uma pessoa cega, e essa pessoa voltava a enxergar. Os olhos de uma pessoa cega da piscina de Siloé. Como é que Jesus conseguia caminhar sobre as águas? Qual a explicação científica que se tem sobre isso? Qual a explicação científica que se tem das curas que Jesus realizava quando estava no Monte Tabor? Apresentou a sua transfiguração. Havia a seu lado materializado-se o espírito de Elias, o outro de Moisés. E a sua transfiguração, a sua luz do seu perispírito, o seu corpo espiritual, muito reluzente. Ele desce o Monte Tabor. Aparece um pai desesperado e aflito: Senhor, cura meu filho. Eu procurei os teus discípulos, mas não foram capazes de curar o meu filho, os teus apóstolos. Mas eu acredito em vós. Disse então Jesus para ele: traz até a minha presença o vosso filho. Um rapaz chegou, completamente perturbado espiritualmente, sofrendo obsessão, perispírito a perispírito, corpo espiritual, formando uma verdadeira simbiose perispirítica, na linguagem de André Luiz por Chico Xavier. Jesus olhou para os discípulos e disse: para essa classe de espíritos são necessárias muita oração e muito jejum. Em nome do meu Pai, jovem, espírito imundo, eu te ordeno, sai dele. E houve ali a desobsessão em praça pública, porque Jesus, por ser espírito crístico, construído, ele tinha autoridade, tem. Não existe autoridade moral e espiritual maior do que Jesus na terra. E vamos observar de que Gandhi bebeu no Evangelho, Luther King bebeu no Evangelho, Madre Teresa seguindo os passos do Evangelho, Irmã Dulce, Chico Xavier. Vamos observar que os missionários, menores que Jesus, mas a ciência espírita chegou na hora, no século XIX, porque estava acontecendo muitos fenômenos mediúnicos, que sempre aconteceram desde a história do Homem das Cavernas, desde o período glacial de Guns, em que se colocava na Gruta das Cavernas as caveiras, para espantar os mortos que voltavam a se comunicar com os que se encontravam no plano físico. Mas foi no século XIX, em que o pedagogo francês, o professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, ele começou a ser convidado pelo Sr. Fortier e começou a pesquisar fenômenos mediúnicos, das mesas girantes, depois dos fenômenos das irmãs Fox. E a partir dali surgiu revelações do Espírito Zéfiro, o seguinte espiritual, dizendo que tinha uma grande missão de codificar uma doutrina prometida por Jesus. Foi quando lançou o livro, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas, em que Allan Kardec havia feito a pergunta número 23, que é o Espírito, princípio inteligente do universo. A número 72, que são os espíritos, seres extracorpóreos que povoam o universo além do vosso. E a ciência hoje? O que é que a ciência hoje, chamada psicologia transpessoal, nos comprova cientificamente? Ela investiga cientificamente e chega à constatação que o espírito existe. Pelas pesquisas do Dr. Stanislav Grof e a sua esposa Cristina Grof, depois de 40 a 60 anos de pesquisa, pesquisando paranormologia, paranormalidade humana, mediunidade, obsessão e reencarnação. A ciência hoje, depois que a ciência espírita foi apresentada por Allan Kardec, porque depois do Livro dos Espíritos, surgiu a segunda obra, desdobramento do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Depois o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e Inferno, depois a Gênese, o que é Espiritismo e obras póstumas. Vamos observar que essa ciência espírita começou a chamar a atenção às pesquisas com metodologia científica de Allan Kardec, aos médiuns, aos fenômenos mediúnicos. Chamou a atenção de Nicolau Camille Flammarion, o maior astrônomo naquela época. Chamou a atenção de Gabriel Delane, filho de Alexandre Delane. Chamou a atenção do autodidata, orador e tribuno, que tinha um verbo flamívomo, Leon Denis. Chamou a atenção de pesquisadores notáveis, como mais tarde Ernesto Posano na Itália. Mas depois da ciência espírita ser apresentada por Allan Kardec, surgiu depois a metapsíquica por Charles Richer, depois a parapsicologia com o casal Joseph Banks-Heine, sua esposa Lise Heine, depois a psicotrônica e depois a psicobiofísica. Hoje, nós temos várias evidências científicas corroborando, fazendo ponte com o que as religiões e com o que o Espiritismo nos
interpreta e nos revela no Evangelho de Jesus. Porque Jesus era considerado o Senhor dos Espíritos. Jesus via a multidão do mundo espiritual. Quando se encontrava no Gólgota, na caveira, ali sendo crucificado, no livro chamado Dias Gloriosos, Joana de Anjos por Divaldo Franco nos revela de que ele via a multidão das duas dimensões. O mundo espiritual inferior, dito aqui, citado pelo nosso querido irmão Mário Jorge, que existe, incentivando a intolerância e o ódio do povo contra Jesus, preferindo Barrabás do que a ele. No evangelista João, vamos observar as frases de Jesus: Pai, tudo está consumado, perdoa-se porque não sabem o que fazem. De onde vinha tanto amor desse Espírito, chamado Jesus Cristo? De onde vem? O amor incondicional. Na parábola, o bom samaritano, que era um samaritano, era um excluído da sociedade, como se fosse um catador, um excluído da sociedade que realmente usou e deu exemplo, realmente verdadeiro cristão. Quando apresentaram-no, a mulher adúltera, temos a transcomunicação instrumental, várias evidências científicas confirmando a reencarnação, a mediunidade e a existência do Espírito. A aliança da ciência com a religião, vamos observar de que ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Porque a ciência, deixando de ser preconceituosa e pesquisando as leis da natureza, com os princípios religiosos. E a religião sem radicalismo, sem também preconceito, ela adquire uma fé robusta, é a chamada fé raciocinada, que não dá espaço para fanatismo. Por isso são duas alavancas. Congresso Mundial de Medicina e Espiritualidade. Em um desses congressos, que reúne mais de 100 palestrantes, que terminou reunindo cerca de 1.200 pacientes. 600 tinham crença em Deus. Com câncer. Os 600 que tinham a fé, o hábito de fazer oração e prece, ficaram curados. Ele chegou a seguinte constatação, de que o ser humano que se relaciona com Deus, ele termina fortalecendo seu sistema de imunidade. Cada caso é um caso. Através da fé, da oração e da prece a Deus, de maneira sincera, na mente e coração, existe uma conexão, uma descarga neuroquímica. Estima de imunidade. Vamos observar então, de que Dr. Harry Coyne chegou a Memória das Células, Dr. Paul Pearson, não espíritas, mas chegando assim em conclusão da reencarnação. Um amigo meu cantando aqui, antes da palestra, inspiradamente aqui, a letra da música eu estava observando. Vamos observar de que a música, como diria André Luiz por Chico Xavier, usando a energia da música elevada para fazer trabalho de higienização em toda a casa, em todo o bairro, em toda a vizinhança. Tudo que tem uma proposta, atitudes elevadas. Porque como diz Joana de Ângeles, orar arando. O apóstolo Tiago, a fé com obras. Vamos observar de que Jesus o amor não é passividade, o bem não é passividade. Quando Allan Kardec perguntou na questão 932, por que os tímidos? Mas quando quiserem, não haverá mais espaço para o mal na terra. Mas Allan Kardec também perguntou na questão 934, por que
Resposta dos Espíritos a Allan Kardec: para servir de provação e de expiação, para o rico ou para o pobre, mas podemos contentados com o que tendes. Como diria Augusto César Vanucci, o homem chamado amor, que no trabalho chamado Cartas Consoladoras, mais de 10.000 mensagens consolando o coração de pai e de mãe. Chico Xavier, que durante o dia trabalhava na parte administrativa da Fazenda Modelo, à noite, às 18 horas até às 4 da manhã, psicografando, de maneira... Estava com a companhia de um sapo. De repente ele ficou de joelho e começou a chorar, porque viu na sua frente o encontro que Emmanuel havia apresentado a ele, e havia levado ele direto à barreira do tempo. O encontro de Saulo de Tarso com Jesus na estrada de Damasco. Para quem lê a Bíblia, vamos observar o que a Bíblia nos apresenta, porque a Bíblia é um livro muito rico de edições, tirando a simbologia. Atos dos Apóstolos, quando Saulo está na estrada de Damasco, liderando mais um exército para perseguir os cristãos. Jesus é quem tu persegues? Ele cai do cavalo. Não era só a emoção, era a própria irradiação do Mestre, o homem de Nazaré. Se torna cristão. Ele deixa de seguir a lei de Moisés e segue Jesus. O seu pai idoso não entende, intolerância. Ele procura seu pai idoso, meu pai, posso entrar nessa casa? De Jesus, abandona Jesus e volta a seguir a lei de Moisés. Ele olha para o pai, respeita a mentalidade. Aqui você só entra com essa condição. Ele baixa a cabeça em respeito, sobe a coluna e começa a fazer oração. Abigail, que ele havia rompido o noivado, porque ela seguia Jesus e ele seguia Moisés. Radicalismo. A pessoa, quando é intolerante, quando ele ora e chora, porque ele sente a dor do pai que ele ama, a mãe já havia desencarnado, a irmã também havia saído de casa, ele começa a orar e chorar, a sua antiga noiva Abigail apresenta-se a ele em espírito e perispírito. O seu antigo cunhado apresenta-se também a ele, mostrando que a vida continua. Toca no seu frontispício e disse: Saulo, Saulo, por que choras? Por que tu choras? Se tem pessoas que não te entendem, ama-os mesmo assim. Se tem pessoas que não te compreendem, ama-os mesmo assim. Agora levanta e nenhuma tecnologia de ponta. Não havia nenhuma rede social. Era caminhada cidade a cidade. Arrastava, arrebatava multidões, até preso em Roma, na prisão romana. Ele convertia os ladrões quando abria a boca para falar do Jesus do Evangelho. Citado pelo Cristo. Vamos observar de que Francisco de Assis